tarde. É bom regressar às correntes descritas. Depois de 2020 tivemos aquela terrível pandemia. O ano passado as correntes foram um festival um bocadinho diferente do habitual. É bom retomar a normalidade, embora me pareça que ainda estamos a retomar a normalidade. Em condições normais estariam aqui mais pessoas. Em todo o caso, gostava muito de agradecer à organização das correntes por nos terem convidado, por me permitirem estar aqui à conversa com Carla Paes para lançar o último livro da Carla, Um Cão Deitado à Fossa, que começou a ser distribuído nas livrarias ontem. A Carla nasceu em Leiria em 1979. Abandonou a escola aos 17 anos para ser mãe, terminando mais tarde o 12º ano à noite. Partiu para a França, onde vive ainda hoje, em 2012. Fez limpezas, embalou salmão, tomou conta de crianças. Atualmente trabalha num centro de formação à distância. Em 2017, é-lhe atribuído o Prémio de Poesia Francisco Rodrigues Lobo pela obra A Instrumentação do Fogo. É também nesse ano que a Porta Editora publica o seu primeiro romance, Meia Culpa. Um Cão Deitado à Fossa, que agora publicamos, foi distinguido com o Prémio Cidade de Almada, julgo que em 2018. Para mim, um grande livro, e sobretudo quando falamos de um romance como é este, é um livro onde encontramos uma história bem contada, onde encontramos arquétipos, traços onde reconhecemos partes da nossa própria personalidade, vivência, memórias, onde encontramos imagens que nos fazem pensar, nos ensinam ou simplesmente, e não é pouco, nos causam maravilhamento. Eu encontro tudo isto no livro da Carla Paes. A propósito do maravilhamento, isto é uma imagem que me ficou aqui gravada. Eu gostava de vos ler um pequeníssimo excerto do 6º capítulo. Os velhos pouco saem àquela hora no inverno, deixam-se ficar nas cadeiras de verga sob a fuligem das chaminés. Metidos naquelas cozinhas sombrias a espantar as artroses nos nós dos dedos, deixam as bocas sempre caladas às palavras. Esfregam muitas mãos na dobra dos joelhos, abafam o frio dos ossos enquanto os troncos de oliveira não ateiam e se fazem fogo a inchar na vista. Ouvem um locutor de rádio numa conversa de entreter que chega aos soluços pelo desarranjo da frequência. E os velhos esperam que aquilo passe. Dão-se à paciência de tentar decifrar a voz do homem que o pobre rádio não aclara nem por nada. Põem-se sérios a olhar o fogo que desvia as sombras. Breves labaredas azuis trepam as veias dos troncos. Devoram aquela madeira morta que aquece as dores e as mãos. Carla, queres falar-nos um bocadinho do teu livro? Falar de um livro que se escreve é sempre uma coisa muito difícil. Nunca temos o distanciamento suficiente para o fazer. E, portanto, para mim é sempre muito difícil falar de um livro que escrevo. No entanto, eu penso que poderemos voltar ao livro no fim, porque eu tinha preparado aqui um discurso que eu gostaria de ler por várias razões, não só porque é o lançamento do livro, mas, sobretudo, porque há coisas que vão ao encontro dos leitores e dos autores, e há uma coisa que eu gostaria aqui de pôr em evidência. Portanto, desde já quero agradecer a presença de todos. É com alegria que, ao longo destes dias, fui percebendo que a crise sanitária, apesar de nos ter virado a vida do avesso e submetida a um medo impensável em pleno século XXI, não conseguiu destruir a paixão que nos une a todos nesta sala e neste festival, a literatura. Para começar, espero que isto corra bem, não só pelo Vasco, que me acompanha, mas sobretudo por vocês que ousaram reservar um bilhete para este lançamento. Confesso que com o tempo fui perdendo a capacidade de improvisar em público, fui-me tornando tímida, quase desajeitada, e não quero associar isto à idade, mas em jeito de prevenção, prefiro trazer sempre guardado um rascunho daquilo que poderá ser a ideia de um discurso. Bem sei que o princípio de um discurso bem preparado deve começar pelos agradecimentos, e isso era o que eu devia fazer. Mas confesso que nem sempre sou adepta da normalidade e por vezes até avessa a regras pré-estabelecidas. Por isso hoje, perdoem-me, mas vou deixar os agradecimentos para o fim. Gostava antes de vos contar a história deste livro. Não a história propriamente dita, isso deixarei que o descubram os leitores. Antes a história, antes da história. Escrever um livro
É de facto uma tarefa difícil, muito difícil. Uma espécie de caminho de cabras que se faz descalço, sozinhos, sentados em frente a um computador, fixados numa palavra que bloqueia o texto e nos arreda para fora da narrativa. Ensimismados, com a beleza de uma frase que não é bem uma frase e que ainda assim nos deixa quietos durante um par de minutos. Perdidos entre dois personagens que se escondem e nos reviram o cenário de pernas para o ar, ficamos inesperadamente parados no meio de uma paisagem que não conhecemos e pela qual vamos entrando sem pudor, sem medo, como se, muito delicadamente, fôssemos levados para longe de casa. Depois aquilo vai tomando conta de nós e quando nos damos conta já fomos possuídos por todo aquele mundo que povoa os livros e as histórias que eles contam. Isto é, certamente, a estranheza de vida de quem se dedica a escrever livros. E digo livros no plural porque um livro na vida de um autor é como uma moeda perdida no fundo de um bolso. Pouco ou nada quer dizer. Foi exatamente nisto que pensei quando editei o Meia Culpa. Com poucas ideias e perspectivas para futuros livros, decidi voltar ao lugar onde me sinto verdadeiramente confortável, a leitura. Pois antes de tudo sou, e quero continuar a ser, leitora, porque o meu grande prazer é esse mesmo, ler. Um dia qualquer, o meu filho mais novo disse-me que iria participar num campeonato de badminton no ginásio perto de casa. Era uma quarta-feira. Lembro-me perfeitamente de ter pedido o dia no trabalho e de não o ter dito a ninguém, pois queria fazer-lhe uma surpresa. Sentar-me na última bancada, a vê-lo jogar e gritar o nome dele sempre que marcasse um ponto. Assim fiz. Sentei-me e gritei. Como podem imaginar, aquilo deve ter sido a vergonha na vida do miúdo. Nunca me disse, mas suspeito bem que sim, pois no ginásio havia apenas 3 ou 4 mães e a única que gritava "Allez Tomá", era eu. Que querem que vos diga? Os nossos filhos são os nossos filhos e por vezes fazemos destas coisas. Bem, felizmente aquele meu desvario não durou muito porque a certa altura há um velho que me invade a cabeça. Não lhe vejo o rosto claramente, apenas umas rugas, umas mãos grossas. Estava deitado de barriga ao alto. Sobre ele pairavam uns fios de luz que me pareceram de imediato frios. Por isso concluí que devíamos estar em dezembro. Tinha uma barba e dormia, tive a ideia. Nada mais além disso, porque logo a imagem se apagou no cérebro. No instante em que voltei ao jogo de badminton, já o Tomás tinha arredado para canto a equipa adversária. Percebi então que tinha perdido a parte mais importante da competição e eu que ali fora para ver o meu filho jogar. Acabei por me distrair com o velho que me tomou de assalto a atenção. Esse velho, descobri mais tarde, era o princípio de um livro. Soube depois que se chamava Urbano e que a sua história havia sido escrita num poema de Herberto Helder. Diz assim o poema. E eu que me esqueci de cultivar família, inocência, delicadeza. Vou morrer como um cão deitado à fossa. Quando li este poema, percebi imediatamente o que esperava o velho de mim, o que estava por detrás daquela luz fria de dezembro e daquelas rugas que se desfiguravam na minha cabeça, sempre que tentava fixá-las de perto. Foi depois de ler o poema que o velho veio dizer-me o seu nome. Foi depois de ler o poema que as manhãs do velho começaram às 8h24. À medida que o livro foi crescendo, fui ganhando a breve esperança de que no lugar de uma moeda perdida no fundo do bolso poderia vir a ter 2. Mas para isso era preciso que a moeda fosse declarada válida. Então resolvi enviar o original do livro ao Prémio Literário Cidade da Almada. Confesso que gosto de desafios dos prémios com inéditos porque o julgamento da obra se faz sob anonimato. E eu gosto desse anonimato sobre a obra, porque acima de tudo é a obra que tem de falar e não o autor. E talvez tenha sido isso que me tenha levado a enviar o livro, saber se a história do velho interessava a mais alguém que não fosse a mim mesma. E pelos vistos, interessou, porque o livro acabou por ganhar o prémio e com isso o direito a ser matéria. Nas mãos da Sofia primeiro, que não pôde estar aqui hoje por razões imprevistas, que leu o livro de fio a pavio umas quantas vezes para me fazer os reparos necessários e tornar a vida de Urbano mais digna nas mãos do leitor. E é muito graças a ela que hoje podemos estar aqui reunidos para falar desta obra. Por isso, passando então aos agradecimentos, tenho de começar pela Sofia, excelente editora, a quem agradeço profundamente toda a dedicação e tempo que entregou à revisão deste livro, com a sensibilidade e firmeza própria dos bons profissionais, soube mostrar-me as fragilidades da obra, sem nunca abandonar a confiança na sua edição. Quero agradecer igualmente ao Manel, ao meu querido Manel, que um dia
com todos os riscos que isso comporta, resolveu apresentar uma tal Carla Paz ao panorama literário português. A toda a equipa da Porta Editora, que me faz sentir em casa quando no Natal me envia um postal de boas festas. Ao professor José Catarino, que lê os originais antes de todos e que me obriga a fazer mais e melhor, ainda que seja sempre generoso na análise e raramente se engane no veredito, pois até hoje todos os textos por ele analisados foram meritórios de prémios. Continuo a fazer-lhe total confiança. Ao Bruno Vieira Amaral, que fez parte do júri do Prémio Cidade da Almada e reorganizou-se toda a sua vida familiar para poder apresentar a obra em streaming no dia 15 de março, às 9 da noite. Esta obra no próximo dia 15 de março. Isso mesmo. Aos meus pais, que ainda hoje não compreendem bem esta coisa de escrever livros e que por isso ficam comovidos quando alguém na aldeia lhes fala no meu nome. Aos meus amigos, que me perdoam todos os jantares adiados quando preciso de escrever. Aos meus filhos, que não se interessam minimamente pelos livros que escrevo, mas que continuam todas as noites, num ritual de anos, a ligar-me o computador, a fazer-me o chá depois do jantar e a perguntar-me: vais trabalhar hoje à noite, mãe? E o trabalho a que se referem é o de escrever. Para eles, o trabalho da mãe. Por fim, ao meu marido e à capacidade que tem de relativizar as minhas crises de angústia e loucura sempre que estou mais de 2 meses sem escrever. A ele, que gera a logística da casa e da família, permitindo que a literatura faça parte da nossa vida, sem nenhuma contestação. A ele, que não sendo grande leitor, deixa que os livros ocupem o lugar na nossa cama. Estou consciente de que o lançamento de um livro é um momento de festa que se alimenta de partilha entre os autores e os leitores. E hoje é um desses dias. Fico feliz por estar aqui. Mas não posso, nem quero esquecer de que a literatura tem de ter um papel fundamental na educação, no crescimento intelectual das gerações, na construção e estruturação do homem enquanto ser humano. A literatura tem de agitar e libertar. A literatura tem de ensinar, obrigar a refletir. A literatura tem de salvar em algum momento da vida, e digo isto porque na semana passada, uma menina de 17 anos, filha da professora de filosofia do meu filho, se enforcou na casa de banho do liceu onde estudava. Aquela menina, infelizmente, não teve tempo de crescer, porque nós, pais e adultos, estamos a construir e a nutrir, desastrosamente, uma sociedade à qual muitos dos nossos meninos não querem pertencer. O que nos deve fazer refletir. E se vos digo isto é porque precisamente tenho 2 filhos, é porque faço parte deste palco, desta máquina industrial de conceitos estragados que destrói a vida dos nossos jovens. E isso é uma tristeza que trago no peito há muito tempo. A arte tem de nos ajudar a sair deste buraco onde nos enterramos todos. Por isso gostava de vos deixar com um poema que escrevi para esta menina e para todos aqueles que não aguentaram o mundo que, ignorantemente, lhes quisemos oferecer. Estamos a falhar e muito, por isso o meu perdão aos nossos meninos. E agora vou-vos ler apenas o poema e depois poderemos voltar à obra que aqui temos hoje. Tão bonito o vestido que comprámos sábado à tarde. A pensar no jantar que não se fez porque tinhas outros planos. Os sapatos a condizer e a mala que rejeitaste, sabendo que não terias onde a pousar à quinta-feira. A tua pele tão branca nesse dia como o teto onde deixaste o teu corpo. Pequeno e suspenso, a lembrar-me que horas antes, nenhum vestígio de vento no teu rosto. Apenas umas palavras breves ao sair, evitando que o adeus não despertasse nas nossas bocas. Sabes, filha, as margaridas hão de florir daqui a uns dias, cobrir mantos de terra e enfeitar as mesas das casas felizes. O ramo que te guardar será pousado sobre a tua cama, todas as quintas-feiras, sempre que a ideia de luz arrefecer o meu peito e eu me encolher no peso de um perdão nunca dito. Muito obrigada. Carla, no teu discurso já falaste um bocadinho do Herbert Welder. Eu penitencio-me em nome da Porta Editora por uma grelha que aparece aqui no livro. Herbert Welder está escrito com o acento que não tem. Carla não tem culpa nenhuma disto.
Mas é uma epígrafe muito bonita e que de alguma maneira me parece muito relevante para este livro. E a epígrafe que ela já leu e eu releio é esta: "E eu que me esqueci de cultivar família, inocência, delicadeza, vou morrer como um cão deitado à fossa." Este poema, esta descoberta do livro do Herberto, Amor de Sem Mestres, foi um episódio importante para a escrita deste livro. O poema foi quase o romance em si. O Herberto Helder conseguiu resumir todo o romance que eu queria escrever. E isto porque tem que ver com a educação, com a educação que é frágil ainda nos dias de hoje. E porque este livro fala de uma educação. Urbano é um homem que toda a vida foi rejeitado pelo pai, um pai tirano, duro, severo. E Urbano, ao longo da sua vida, nada aprendeu com isto. Portanto, há marcas que ficaram nessa educação religiosa típica das aldeias, formatada para um papel principal do homem na casa, da mulher submissa, patriarca, etc, etc. E Urbano, tendo sofrido tudo isso na pele, ao longo da sua vida, foi-se esquecendo de cultivar precisamente inocência, família e delicadeza. E, portanto, esqueceu de amar os filhos como o pai o teria esquecido a ele. E este livro fala de um arrependimento tardio, quando Urbano se dá conta de que passou toda a sua vida ao lado daquilo que era essencial. Já estava no fim da vida, já não havia forma de voltar atrás. E é por isso que o poema foi o início de todo o romance.